você já se perguntou como a morte de um arquiduque em 1914 mergulhou o mundo na Primeira Guerra Mundial? Spoiler, não foi só isso. Hoje, no Mundo em Fatos, a gente explica por que uma guerra tão devastadora começou aparentemente do nada. A Primeira Guerra Mundial mudou tudo: política, fronteiras, tecnologia, e até ajudou a criar o cenário da Segunda Guerra. E o mais curioso é que ela começou com alianças que, em tese, deveriam evitar conflitos, como a Tríplice Entente, França, Reino Unido e Rússia, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Mas no fim, essas redes de acordos acabaram arrastando o mundo inteiro para um conflito que ninguém parecia realmente querer. Um assassinato local virou uma guerra global, tudo por causa de um sistema diplomático frágil, movido por orgulho, medo e desconfiança. Se você curte história sem enrolação, com fatos e contexto, se inscreve aqui no Mundo em Fatos. E me conta aqui nos comentários, você acha que essa guerra poderia ter sido evitada? Ou ela já era inevitável, desde o momento em que essas alianças foram assinadas? E o mais impressionante é que ela começou a partir de um evento isolado: o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em 28 de junho de 1914, por um nacionalista sérvio em Sarajevo. Mas o que parecia um conflito regional se transformou rapidamente em uma guerra global, graças a um emaranhado de alianças militares que, ironicamente, haviam sido criadas para manter a paz. De um lado, a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Do outro, a Tríplice Entente, com França, Reino Unido e Rússia. Essas alianças funcionaram como uma reação em cadeia. Quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, a Rússia reagiu. A Alemanha respondeu, depois veio a França. E em poucos dias, as maiores potências do mundo estavam em guerra. Essas alianças funcionaram como uma reação em cadeia. Quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, a Rússia reagiu. A Alemanha respondeu, depois veio a França, e em poucos dias, as maiores potências do mundo estavam em guerra. Um atentado local virou uma carnificina global, alimentada por orgulho nacionalista, rivalidades antigas, corridas armamentistas e uma diplomacia baseada em ameaças veladas. A Áustria-Hungria não perdeu tempo. Usou o assassinato do arquiduque como justificativa para declarar guerra à Sérvia. O que parecia um conflito regional logo tocou em nervos expostos há décadas. A Rússia, que se via como protetora dos povos eslavos e aliada da Sérvia, respondeu com mobilizações militares. A Alemanha, parceira fiel da Áustria, viu na reação russa uma ameaça direta e declarou guerra à Rússia. Em seguida, a França, aliada dos russos, foi arrastada para o conflito. A Alemanha, então, invadiu a Bélgica, na tentativa de alcançar Paris rapidamente, o que provocou a entrada do Reino Unido. O efeito dominó estava completo. Em menos de um mês, as maiores potências do planeta estavam envolvidas em uma guerra total, sem que nenhuma delas parecesse ter calculado até onde isso iria. O mundo havia mergulhado em um pesadelo de trincheiras, gás venenoso e mortes em massa. Tudo por causa de promessas de proteção mútua, rivalidades mal resolvidas e uma confiança cega na guerra como ferramenta diplomática. Milhões de soldados de dezenas de países
foram mobilizados para lutar em uma guerra como o mundo jamais havia visto. As trincheiras dominaram o cenário europeu. Quilômetros de lama, frio, doenças e morte, onde os soldados passavam meses sem avançar metros. As metralhadoras transformaram ataques em massacres. Os tanques de guerra, ainda primitivos, começaram a surgir no campo de batalha. E pela primeira vez, armas químicas, como o gás mostarda, foram usadas em larga escala, cegando e queimando os pulmões de quem ousasse levantar a cabeça. A guerra já havia se espalhado pela Europa, pela África e até pela Ásia. Mas em 1917, um novo jogador entrou em cena: os Estados Unidos. Depois de anos de neutralidade, os Helvas foram provocados por ataques alemães a navios civis, como o Lusitania, e por tentativas secretas de envolver o México contra os norte-americanos. Quando os americanos entraram na guerra, trouxeram dinheiro, suprimentos e soldados frescos, e mudaram o rumo do conflito. Ao final de 4 anos, o saldo foi devastador. Mais de 16 milhões de mortos e um mundo que jamais voltaria a ser o mesmo. A Primeira Guerra Mundial terminou oficialmente em 11 de novembro de 1918, com a assinatura do armistício. Mas o silêncio das armas não significou paz duradoura. Significou apenas o fim de uma fase e o começo de outra ainda mais sombria. O mapa da Europa foi redesenhado. Impérios milenares, como o austro-húngaro, o russo e o otomano, deixaram de existir. A Alemanha foi humilhada com o Tratado de Versalhes, que plantou a semente de um ressentimento que explodiria anos depois, na Segunda Guerra Mundial. O mundo se dividiu entre os vencedores e os vencidos, entre potências desgastadas e novas forças emergentes. E no meio disso tudo, os Estados Unidos saíram fortalecidos, abrindo caminho para se tornarem uma superpotência global. A ordem antiga caiu. A guerra marcou o fim do século XIX e o verdadeiro início do conturbado século XX. A Primeira Guerra não foi apenas um conflito, foi o divisor de águas de toda a história contemporânea. E para entender o mundo de hoje, é essencial entender como ele quase se destruiu lá atrás. Se esse vídeo te fez refletir sobre o passado e repensar o presente, deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve no Mundo em Fatos para não perder nenhuma aula de história com contexto, sem enrolação. E compartilha esse vídeo com alguém que ainda acha que a Primeira Guerra foi só mais uma guerra antiga. Porque aqui a história é viva e ela está só começando.